Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vim falar sobre O Laranja Mecânica. Esse livro foi escrito em 1962 pelo Anthony Burgess e uma coisa bem curiosa desse livro é que ele começou a escrever muito freneticamente porque ele foi diagnosticado com um câncer que dizia que ele ia morrer logo. E ele pensou em uma maneira de deixar dinheiro para mulheres seria escrever muitos livros e muitos textos que rendessem dinheiro depois. E esse aqui foi um dos livros. Exceto que o diagnóstico não estava certo e no fundo ele viveu muito tempo. Essa edição aqui é a edição comemorativa de 50 anos. Eu acho que vocês já devem ter visto, ele apareceu bastante em blogs e canais. E é uma edição em capa dura, com as folhas em papel couché. Ela é legal porque ela traz vários extras. Então, o prefácio é bacana, existe uma nota sobre a tradução, que é bacana. E no final tem alguns textos do próprio autor, falando um pouco sobre a criação do livro, sobre a repercussão que a história teve, por aí vai. Bom, para começar eu queria falar sobre o título. Eles dão essa informação aqui no livro. O Laranja Mecânica, o título foi escolhido porque o autor ouviu em um bar um dia alguém falando assim, algo é tão estranho quanto uma laranja mecânica. E a intenção é dizer que assim, é algo bastante deslocado, algo bastante estranho. E ele ouviu isso esse dia num pub e diz ele que ele queria usar por muito tempo e foi aqui que ele conseguiu então usar a expressão que ele tinha ouvido. Bom, esse livro vai contar a história do Alex. Ele é um menino de uns 15 anos, mais ou menos, que é bastante arruaceiro. Também lendo os extras, você acaba descobrindo que era uma situação que o próprio país, a Inglaterra, tinha algum receio, porque eles estavam encarando muita violência. Então, óbvio que aqui no livro ele exagera muito, né? Mas então pensa assim, num país já meio abandonadão, e os jovens, eles se juntavam em grupos para atacar pessoas, para roubar, mas não só, não um problema social de roubo, mas também situações com muita violência gratuita. E era uma situação social de pânico por causa desses jovens. E é uma crítica ao número crescente de violência da Inglaterra daquela época. O Alex, que é o personagem principal, tem um desses grupinhos de arruaceiros, digamos assim. E no começo do livro, então, eles vão contando pra gente o que esse grupinho faz de tão ruim, enfim. O autor não poupa muito as descrições de violência, não, tá? Ele não é absurdamente explícito, mas ele vai relatando os casos de espancamento, de estupro, enfim. Esse livro é dividido em 3 partes. Então a primeira parte vai desde a época em que ele faz isso até quando ele é preso. E a segunda parte, então, é ele na prisão. Quando ele tá na prisão, a gente vê que o clima da prisão não é tão diferente do clima das ruas, mas ele acaba se submetendo a uma técnica nova chamada técnica Ludovico, em que eles expõem imagens de violência para ele junto com um remédio que o faz se sentir mal. Então ele sente ânsia de vômito, enfim. Para que então, para ele a violência se torne cada vez mais ligada ao mal-estar físico e que isso leve ele a ser menos violento. Eu não vou contar detalhes tanto dessa parte porque é uma parte bacana de ser lida, como ele vai pensando, ele é narrado em primeira pessoa, então como que ele mesmo vai pensando sobre a maneira com que ele está mudando e reagindo a esse tratamento. E a terceira parte é a melhor de todas, que é quando ele volta então para a sociedade e a sociedade meio que não consegue mais absorvê-lo. E eu também não vou falar o final, mas também a terceira parte para mim foi a melhor. Outra coisa legal desse livro é que o autor criou como se fosse uma linguagem de gírias, uma linguagem que os jovens usariam dentro desse mundo, né? Nesse contexto, ele criou muitas palavras, o que dificultou muito a tradução, porque muitas palavras misturavam russo e inglês, enfim. O autor até comenta um pouco sobre algumas escolhas da tradução que eles fizeram, e aqui no final tem um glossáriozinho explicando as gírias.
Eu pessoalmente não fiquei consultando o glossário durante a leitura. Eu achei que seria mais interessante que as palavras fossem apresentadas para mim de uma maneira mais natural e você acaba imaginando o significado delas, mas nem sempre assim o significado tão óbvio e eu acho que esse é um estranhamento interessante do livro para o leitor. Outra coisa bem legal dessa edição é que ela tem ilustrações desses 3 desenhistas. Então, cada um ficou responsável por ilustrar uma das partes do livro. Deixa eu mostrar algumas para vocês. Então, aqui tá na parte 1. Essa daqui é do Dave McKean. A parte 2. A parte 2, que as ilustrações são do Angeli. E a parte 3, com as ilustrações do Oscar Grillo. Não são só essas 3 que eu mostrei não, tá? Tem mais, acho que são 3 ilustrações de cada um deles. Eu já conhecia a história porque eu já tinha visto o filme, então eu acho que isso... exceto que, assim, aqui o filme ele é mais impactante visualmente, enquanto esse aqui é mais impactante por te fazer pensar mais na sociedade, no jeito que a sociedade tá. Então são impactos bem diferentes para quem tá recebendo, né? Mas eu acho que quem não conhece o filme vale a pena ler o livro antes, porque eu acho que o estranhamento e a descoberta vai ser bem mais legal pelo livro do que pelo filme. Um dos textos do livro, inclusive, fala sobre o filme, né? Que foi uma adaptação bastante fiel do Stanley Kubrick, exceto que foi cortado o final. Então o final acaba sendo um pouco diferente. Eu acho que é um livro bem importante, indicado para todos os tipos de leitor, assim, eu acho que é uma leitura bem universal, que te faz pensar muito sobre o mundo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até logo.